Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Nós estamos no segundo dia da nossa série A Graça de Deus. Vamos orar pelo dia de hoje. Ó poderoso Deus de Israel, vem, Senhor, e manifesta o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre nós. Dê-nos discernimento desta mensagem. Ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus por isso. Olha só o que diz a palavra de Deus em João 4. Eu vou pedir para você depois ler e meditar o livro de João 4, de 1 a 42, para o vídeo não ficar tão grande. A mulher de Samaria. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se a outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, a chamada de Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentava-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conhecestes o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-te-me de beber. Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como que atirar, o poço é fundo, onde, pois, tem águas vivas? Eis tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu? E bem assim os seus filhos e seu gado. Afirmou-lhe Jesus: quem quer beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida inteira. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Jesus lhe disse: vai chamar teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido, replicou Jesus. Bem, dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Veja que Jesus chega e oferece a fonte de água viva, que é o Senhor, que é a palavra de Deus. Olha só o que diz Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, hoje 3 vezes negarás-me. Negarás que me conhece antes que o galo cante. A seguir, Jesus lhe perguntou: quando vós mandeis sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-lhe-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhe disse: agora, porém,
Quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contando com os malfeitores, porque a mim refere-se está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu Jesus: basta-me. Lucas diz para nós: Então prenderam e levaram, introduziram a casa do sumo sacerdote e seguia de longe. Neste momento, nessa passagem, você vai ver que Pedro nega Jesus por 3 vezes, quando Jesus Jesus já sabendo de tudo, porque Jesus é aquele que sonda, ele sabe do oculto, do profundo. Em Lucas 24:12, Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Em João 21:15 diz: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas, e em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, velho, estenderás as mãos aos outros, e te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia se glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-se Jesus: Siga-me. Olha o que diz o livro de Lucas 23. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: Não é tu o Cristo? Salva-te a mesmo e nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: Lembra-te de mim. Aí acrescentou: Lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Jesus respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha o que diz em Romanos 6:23. Romanos 6:23 diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna, e Jesus é o nosso Senhor. Dentro da palavra de hoje, contamos várias histórias dentro da palavra de Deus. Histórias da graça do nosso Senhor. A graça está no cerne das histórias de Deus. Vamos olhar para três de muitas histórias da graça que nós encontramos na Bíblia. Veja o que nós meditamos agora há pouco sobre a mulher no poço. Em João 4, Jesus teve um encontro com uma mulher samaritana que tinha ido até o poço. Quando ele pediu por água, ela ficou surpresa. Ele era um judeu, e judeus não se relacionavam com samaritanos. Cristo falou para a samaritana sobre a água da vida que ele poderia dar para que ela nunca sentisse sede novamente.
Mas ele pediu para que a mulher trouxesse o seu marido primeiro. E ela respondeu que não tinha um. Jesus, na verdade, sabia que a samaritana tivera 5 maridos, sem incluir o homem que ela estava junto. Esta mulher não era um pilar moral da sociedade. Ainda assim, Jesus a encontrou e ofereceu algo que mudaria a vida da sua vida. Olha aqui, a segunda história é Pedro nega Jesus. Algo aconteceu na vida de Pedro que na maioria de nós não teria previsto. No entanto, Jesus sabia que Pedro, o primeiro discípulo a ser chamado, trairia ele um dia. Logo após Jesus ser preso, Pedro tentou manter-se escondido, mas foi reconhecido. Foi após a terceira negação, quando os discípulos ouviu o galo cantar e saiu de cena aos prantos. Não sabemos o que aconteceu entre a rejeição e ele correndo até o túmulo após escutar que Jesus estava vivo. Mas algo aconteceu. Mais tarde, em João 21, vemos Jesus restaurar Pedro ao pedir para que ele declarar o seu amor 3 vezes seguidas. Olha, o ladrão da cruz. Lucas 23, nós vimos que contém uma conversa rápida entre Jesus e 2 ladrões que estavam crucificados. Um ladrão estava amargurado, exigia duvidoso sobre a identidade de Cristo. O outro sabia que merecia a morte, mas Jesus não merecia morrer. Ele então pediu ao filho para ser lembrado, e a resposta de Jesus deve ter conduzido o ladrão na cruz a uma paz espantosa, quando foi assegurado por Cristo que os 2 estariam juntos após o suspiro. Quando consideramos estas 3 histórias na Bíblia, parece mais fácil entender a graça dada para a mulher do poço e também para Pedro. Afinal, parece o extremo matar alguém por ter cometido adultério, não é? É o que acontecia quando era pego em adultério. Era um apedrejado. E Pedro, apesar de negar Jesus, mesmo o conhecendo, fez muitas coisas boas em nome de Cristo. Mas e o ladrão da cruz? Bem, talvez esse seja o melhor exemplo de como a graça se manifesta. Quando Jesus diz a ele lá na cruz, no último minuto, que ambos estariam no paraíso naquele mesmo dia. É difícil para nós compreendermos esse profundo ato de graça. Essa é a essência da graça de Deus em nossas vidas. Enquanto éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Nós não precisamos acertar tudo de uma vez. Ele apenas quer que nós nos direcionemos até a Ele, assim como somos. Veja que a mulher, Jesus fala com ela da forma que ela estava, um judeu falando com a samaritana. Veja que Jesus fala com o preso, não sabia ali, crucificado, 3 ladrões, não sabe as gravidades que eles fizeram. Mas Jesus fala com os 3. Vamos orar. Ó poderoso Deus de Israel, obrigado, Senhor, por esta mensagem. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Continue conosco, dando-nos a sabedoria e o entendimento a cada dia. Ó Pai, eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus por isso.